a gente vai fazer primeiro umas informações, dar uns comunicados, assim, fazer uns comunicados e tal. E aí, em seguida, a gente abre a palavra. Por favor, quem quiser falar, levante a mãozinha. Fazer inscrições. Que a Shirley vai tomar nota de quem está querendo falar e vai controlar essa parte aí para nós. A Shirley é a nossa assessora de comunicação. O que a gente... Vamos começar pelo começo, né? O MGI, na reunião passada, a gente vai fazer um apanhado de informações, repetir para quem não ouviu ainda e esclarecer, tentativamente esclarecer para quem ainda está cheio de dúvidas. Então, na reunião da terceira rodada da mesa específica para oficiais e assistentes de chancelaria, estávamos presentes eu, Gabriela Perfeito, Alexei e a Eliane Cesário. Nessa reunião, eles que apresentaram a proposta deles, a contraproposta deles, e nessa contraproposta não havia nenhum sinal de observação ou respeito ou qualquer contra-resposta ao nosso pedido de adequação salarial e tal. Foi aquela proposta que todo mundo avaliou e viu os valores e tal. Estou fazer só uma colocação que eu acho importante para todos, é o seguinte: na primeira mesa, nós apresentamos a nossa proposta de readequação para oficiais e assistentes, naquelas tabelas que vocês já devem ter visto, que é basicamente equiparando os salários de oficial àqueles de analista, grosso modo, né, os demais analistas da Esplanada, e colocando o assistente como o melhor salário de nível médio da Esplanada, que é o do Banco Central, técnico do Banco Central. Na segunda rodada, o governo apresentou aquela proposta que foi rechaçada por nós. Nós fizemos uma assembleia, a assembleia votou contra, tá? Que era uma proposta de 9,3,5. Para todos, igual, uma proposta linear. Essa proposta foi rechaçada. Em seguida, nesse dia, na segunda rodada, nós reapresentamos a nossa, vamos dizer assim, a nossa proposta e dissemos que a gente precisava de algo mais do que simplesmente um reajuste, nós precisávamos de uma readequação salarial. Batemos muito nessa questão. E aí o governo falou, então tá bom. Aí deixou para apresentar a terceira proposta, que foi há umas 3 semanas, que foi essa que foi apresentada. Isso. Continua. E aí veio a terceira reunião, que é essa que eu estava falando, em que eles apresentaram a proposta deles, final, e, obviamente, com o discurso de eu acho que isso ou não é nada. Vou pedir para todo mundo desligar o microfone, por favor. Se todo mundo puder desligar o microfone, eu agradeço, porque senão fica dando ruído, tá? E aí, a gente, nessa mesa, eles apresentaram umas tabelas, só que durante a reunião, eles apresentaram rapidamente as tabelas e a gente partiu para a discussão. E durante a discussão, que foi bastante acalorada, o secretário Feijó e os componentes também da equipe dele repetiram sem parar que a gente não tinha do que reclamar, porque aquela ali era a melhor proposta que tinha sido negociada naquela mesa. Até aquele momento, e que era o mesmo do ciclo de gestão, que o ciclo de gestão tinha recebido aqueles 23%, e que a gente estava reclamando demais, que a gente era olha, eu recebi assim, quase que uma chamada do pai para a filha, entendeu? Tipo assim, você está sendo muito mal agradecida, estou te dando 23%.
e você está reclamando? Outra coisa que eles falaram é: vocês estão querendo aumento nominal, nós não vamos dar aumento nominal. Vocês querem um aumento, vocês querem equiparação, nós não vamos fazer essa equiparação. Não existe isso, nós não daremos aumento nominal. E aí a gente, enfim, explicou, reexplicou, a administração explicou o que precisava e nada fluiu para o nosso lado. Nada fluiu. Além disso, foi nessa reunião também que eles, especialmente a secretária adjunta, se referiu aos off-chance como PGPEs especiais. Então, na cabeça dela, a gente não era nada mais do que um PGPE especial. Então, por isso que a gente não tinha que pedir... Na verdade, ele não é... Eu vou fazer uma... O que ela falou é que nós éramos uma carreira, nós, tanto os oficiais quanto os assistentes, éramos carreiras que eram carreiras administrativas e que a única diferença, meramente, ela usou até um termo assim, meramente administrativas, e que a única diferenciação que era feita era quando a gente trabalhava no exterior, entendeu? A única coisa que deixava a gente como especialista e não como de modo geral, tá? Ela estava falando dos assistentes também. Que a única coisa que nos diferenciava era que nós íamos para o exterior, e lá no exterior nós fazíamos um trabalho diferente do que demais pessoas aqui fazem na Esplanada. Aí, imediatamente, Ivane e eu cortamos esse entendimento, explicamos, a administração também foi muito enfática em dizer que não é verdade, que nós não somos uma carreira apenas meramente administrativa, que nós exercemos atividades fins do órgão aqui, e são atividades especializadas. Então, a gente começou a citar 1 milhão de coisas que a gente faz na Secretaria de Estado e que são específicas da nossa carreira, que não tem ninguém, não tem como, vou dar um exemplo, não tem uma carreira que seja especializada em assistência consular. Não tem uma carreira que seja especializada em cuidar de cerimonial, entendeu? Por exemplo, porque aí explicamos em privilégios e imunidades. Cerimonial de Estado. Não, então, assim, que nós, oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria, atuamos aqui em Brasília também com tarefas, atribuições específicas que nos distinguem de outras carreiras do serviço público. Entendeu? Porque um dos argumentos era: vocês estão querendo um tratamento diferenciado, mas vocês, na verdade, não fazem um trabalho especializado. E aí a gente, enfim, eu acho que ela entendeu, ficou muito claro, e isso a gente tem que dizer que a administração corroborou muito esse entendimento, tá? E a administração, mais do que isso, a administração, o interesse deles é que eles realmente compreendam as carreiras do serviço exterior como carreiras muito específicas e que não são transversais do modo que o MGI está querendo fazer com as outras carreiras da Esplanada. No sentido de que nós não somos substituíveis por qualquer outra carreira. Entendeu? De nível superior ou de nível médio. Exatamente. E aí, enfim, aí chegou a proposta de termo de acordo. Eles enviaram para nós por e-mail. Então, mas eu acho importante falar também, no caso especial dos oficiais, a gente ainda explicou que aquele aumento que ela... Porque, eu vou ser muito sincera, eles apresentaram, assim, de flash, não deixaram lá a proposta do tipo assim, parada no quadro para a gente analisar, entendeu? E aí começaram a falar 3%, 23%, em momento nenhum eles reforçaram de que o aumento não seria linear. Eles simplesmente não falaram nada. E a gente nem não explicaram. Pedir achando que era 23%. Pois eles falaram tanto que era 23%, que para mim era uma verdade inquestionável. Aprendizado, né? Aprendizado. Para agora, os próximos tem que ficar ligado. O que acontece? E aí a gente bateu na tecla de que, especialmente na carreira de oficial de chancelaria, a gente estava tratando de oficial e assistente,
que especialmente na de oficial de chancelaria, havia um problema que era do fluxo de carreira, que tinha gente que ia completar ali 15, 20 anos, às vezes não chega a 20, mas gente que está há décadas, no plural, ou quase 20, 18 anos, na classe A. E aí eles pegaram, foi quando o MGI falou assim, não, mas isso então nós podemos colocar no acordo, tá? Porque até então a gente já vinha tratando com o Ministério a questão do fluxo de carreira e da redistribuição das vagas em um outro, como se fosse uma coisa à parte do acordo com o MGI. E eles falaram que não, que eles poderiam colocar lá no acordo que o MGI, se a administração estivesse de acordo, e a administração topou, obviamente, estaria disposto a regulamentar as vagas que existem para destravar o fluxo de carreiras de oficiais. E aí, eles, a princípio, colocaram 180 dias para fazer esse decreto, né? Para trabalhar esse decreto. A gente gritou, falou 180 dias era inaceitável, que 180 Fora dias... que era um negócio muito simples. É muito assim, a gente está com o decreto pronto. Então, não tem necessidade de ser um grupo de trabalho de 180 dias. Aí, então, 90 dias? 90 dias. Então, ficou acordado, eu não sei se todo mundo viu, dos oficiais, então, que estaria na minuta do acordo, estaria o compromisso do MGI em regulamentar, ou, na verdade, criar um grupo de trabalho para regulamentação das vagas em até 90 dias. Aí, enfim, esse é o compromisso que eles têm. Eu acho que não vai precisar disso tudo, mas é óbvio que não, nesse momento também não dá para dizer que vai ser rápido o suficiente para as promoções de setembro. Não vai. Não dá tempo de tramitar, né? Não dá. Então, daria tempo para, eventualmente, para a promoção de março, né? Dos oficiais de chancelaria. Na verdade, assim, a gente vai tentar, no texto do decreto, tentar promover as pessoas que já estejam com o tempo ultrapassado demais. Mas isso faz parte da discussão que vai ser feita no GT, porque não depende da vontade nossa ou da administração, depende da concordância do MGI. Então, assim, a gente já vai levar uma proposta em que leve em conta as pessoas que já cumprem os critérios para promoção, porque, idealmente, essas pessoas poderiam ter sido promovidas antes e não foram por conta de falta de vaga. Então, necessariamente, não precisa esperar o próximo mecanismo, mas isso aí a gente vai negociar no grupo de trabalho. A nossa intenção é, até o final deste mês, já estar com o quadro de vagas definido e com essas informações compiladas, para quando a gente sentar com o MGI, a gente já sentar com a informação pronta, só negociar ali um termo ou outro e ver com eles da viabilidade dessa coisa que a gente chama de reposicionamento. Então, assim, isso aí vai ser negociado lá no grupo de trabalho, mas as vagas mesmo, onde vão ser colocadas, a nossa proposta já vai chegar pronta para eles, tá? E junto com o texto do decreto, que já está pronto também. A ideia é que a gente já regulamente todas as vagas, vai continuar sendo uma estrutura piramidal, então não vai ser todas as vagas no topo. A gente está conversando com a administração exatamente como vai ser a distribuição, mas... Porque a proposta que a gente tinha feito, ela não era para todas as vagas, né? A proposta intermediária que estava tramitando aqui dentro era uma proposta que... Desculpe, regulamentava só uma parte dessas vagas. Na verdade, regulamentava escalonadamente. E a ideia agora é que a gente deixe de lado esse escalonamento, que a gente já faça... Regulamente todas. Exatamente. E deixe já o fluxo completamente livre. Isso aí implica em um aumento de salário também para todo mundo que tiver a promoção já garantida, né? Isso aí vai ajudar bastante, com certeza. E aí já ajuda Brasil e exterior, né? Porque o pessoal no exterior até ganha bem mais. Quando a promoção ajuda bem mais. E aí, sim, aí o texto do acordo eles enviaram com um erro faltando os 90 dias, aí eu pedi para corrigir, eles mandaram de novo, então teve até uma confusão aí no texto que a minha comunicação subiu, eles subiram o texto inicial, que era sem os 90 dias, e aí depois eles corrigiram, já está o texto correto lá
à disposição de vocês. A gente tem que falar também dos diplomatas, né? Sim, sim. Então, não, calma. Mas é muita coisa. Aí, isso aí a gente está na terceira mesa dos achantes e achantes. E daí a gente, enfim, a gente olhou, quando a gente recebeu o texto do acordo, a gente viu que não tinha os 23% para os achantes e que os 23% eram não lineares. Aí a gente achou aquilo assim, impensável, absurdo. Fizemos uma contraproposta, mesmo eles falando que não aceitariam, uma contraproposta estruturada para eles, falando, então, pelo menos, já que vocês não deram a readequação, dê o 23% linear para todo mundo. Eu mandei o ofício, acho que era 4 horas da tarde. Antes das 6, eles já tinham respondido que não. Foi assim, sabe? Tipo, um não categórico e rápido. E por isso a gente, obviamente, está trazendo o mesmo texto de acordo. Eu pedi uma pequena alteração no texto do acordo, mas eles estão muito assoberbados, ainda não fizeram, que eu pedi para incluir a questão da reforma do SEB. Que aí a gente já chega na mesa dos diplomatas, que a mesa dos diplomatas... A primeira reunião eu participei, Ivana estava fora, participei eu, o Felipe, que é o nosso consultor, e participou também Eliane dessa mesa, né, pelo Sinditamaraty. O que aconteceu foi, basicamente, a gente fez a mesma coisa que fizemos na nossa primeira mesa, que foi apresentar a nossa proposta para a readequação dos salários dos diplomatas. Desde cara, isso eu acho importante ficar registrado, desde o início, o MGI já tratou a questão dos diplomatas de uma maneira diferente, porque quando nós explicamos que, no caso dos oficiais e dos assistentes, a gente estava falando de uma readequação salarial, a gente bateu muito nessa tecla de que a gente estava precisando de um reenquadramento, de um reajuste, era uma justiça histórica que a gente estava fazendo com os oficiais e com os assistentes. E com os diplomatas, quando eu falei que a gente estava fazendo também uma readequação, porque o diplomata deveria ganhar como ganha um auditor fiscal, por exemplo, o MGI foi muito enfático em dizer que aquilo ali não era uma questão que não ia acontecer, não era uma readequação, que era um reajuste salarial. Então, eles já, desde de início, já trataram a questão do reajuste dos diplomatas como um reajuste mesmo, e não como uma readequação. Ainda que, no fim das contas, o nosso também, eles só deram um reajuste, né? Eles não deram... não fizeram a readequação que a gente estava pleiteando, está pleiteando até hoje. Na segunda reunião... Então, e é só isso. Não houve nenhum debate. Você quer que eu te mande? Alguém está com o microfone aberto? Podia fechar? Na segunda reunião, foi a mesma coisa da nossa terceira reunião, porque eles já chegaram dizendo que, em virtude da premência dos prazos, que eles não tinham condição de fazer mais uma reunião com os diplomatas, então aquela proposta que eles iriam apresentar em seguida era a proposta final e é pegar ou largar. Basicamente, foi isso que eles falaram. Não tem discussão, não tem nada. Eu vou apresentar aqui e vocês aceitam ou não aceitam. Aí fizeram lá a proposta deles e tal. Variando de 7, não sei o que lá. 7,8 a 23 para o ministro de primeira classe. E aí, na hora, obviamente, a reação de todos foi aquela coisa assim, mas como assim? Você dá 23% para quem já ganha 30 mil e 7,8%? E tentamos falar, contemporizar, a administração falou, a ADB falou, eu falei, e eu falei assim, a gente tentou tudo, a gente tentou 23 linear? Não. Então, pegar, em vez de 23, dividir ali o 23, tirar um pouco de lá e dar um pouco para quem está lá abaixo. Não, tudo era não categórico, não tinha discussão. E daí, logicamente, eles novamente fizeram aquela coisa. Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer por vocês, que possa melhorar, não sei o quê? E aí, nesse momento, a administração propôs uma outra saída para ajudar a desafogar um pouco
o fluxo o de fluxo de promoções promoções dos também. diplomatas, para dar um fôlego, porque efetivamente porque a gente entrou também na coisa do regime jurídico, da reforma, eles super apoiaram, se disseram totalmente à disposição, que contasse com o MGI para fazer esse trabalho em conjunto, que eles fazem questão de nos ajudar nesse processo e que esse processo comece internamente, mas sempre que a gente quisesse, o MGI poderia vir como meio que um consultor para ver se está tudo bem, se tem que alguma coisa precisa melhorar e tal, e que eles davam uma força para a gente o mais rápido possível começar esse processo. E aí, a DB, nesse processo, a ADB e o síndico solicitaram, então, que fosse feita a formalização desse apoio. Exatamente. Então, assim, tá bom, então a gente vai criar um grupo de trabalho, o que a gente vai fazer? Então, pensamos, eles toparam criar um grupo de trabalho, inclusive para rever algumas normas, por exemplo, o decreto de promoções, que é dos diplomatas, que também trata da nossa. Que trata da nossa. Mas, assim, que é o que cria as comissões de promoção, por exemplo. Exatamente. Rever esse decreto, entendeu? Que é uma coisa que não precisa do Congresso. E que é uma coisa meio que temporária, entendeu? Ele vai funcionar como um refresco, um paliativo até sair a reforma do regime jurídico, porque a gente sabe que tem todo um debate interno a ser feito, depois um ajuste lá nos órgãos que tem que ser consultados pelo MGI depois, para depois ir para a Casa Civil e que a Casa Civil envia para o Congresso Nacional. E aí começa uma outra batalha que é dentro do Congresso Nacional para aprovação. Ou seja, é um projeto a médio e longo prazo. E aí a gente conseguiu colocar isso com prazo, essa discussão para saída já como projeto de lei, o prazo é de setembro deste ano até dezembro do ano que vem. Ou seja, até dezembro do ano que vem, não é em dezembro, é até. Se estiver pronto antes, vai antes. Até dezembro do ano que vem, esse projeto de lei tem que estar encaminhado ao Congresso. Essa é a ideia. Então, isso a gente achou super positivo. É óbvio que eles venderam isso como sendo vamos dizer um dos paliativos, que a gente dos consolos. Exato. Agora, eu acho importante que a gente diga o seguinte: a gente, de certa forma, vendo o movimento das outras carreiras, a gente entende que o MGI tem tentado diminuir o piso das carreiras. Então, a gente entende por que eles fizeram esse escalonamento, tanto para oficial quanto para assistente e para diplomata. Então, porque a intenção deles é aumentar o fluxo de carreira. Para nosso caso, está ok. Assistente oficial está ok, porque nós já temos o que eles querem, que é 20 padrões, dividido em 4 ou 5 classes. Para algumas carreiras, eles tiveram que ampliar, aí eles subiram, eles aumentaram algumas carreiras para cima, alguns padrões para cima. Para outras carreiras, eles aumentaram para baixo para poder diminuir o inicial dessas carreiras. Entendeu? E aí ficar em 20 padrões. No nosso caso, eles não têm muito para onde correr, a gente já está em 20 padrões, nos casos dos oficiais e assistentes. E eles falaram claramente: o problema dos diplomatas é que vocês só têm 6 padrões. Né? E aí. 6 classes, na verdade. 6 classes. Sem padrão. Sem padrão, só tem 6 níveis. Uhum. Eles não têm, os diplomatas não têm os 20 níveis. E aí, por isso que eu imagino que eles tenham dado um aumento muito menor para os terceiros secretários, para evitar, porque eles não podiam, em outras carreiras mais, vamos dizer assim, normais, eles poderiam ter criado padrões para baixo, e aí você teria ali um quarto secretário que ganharia menos, entendeu? E aí você talvez pudesse ter um aumento maior nas outras. Mas isso tudo são inferências que a gente fez vendo os movimentos dos outros, porque nada disso foi dito. Então, não houve essa transparência do Ministério da Gestão, entendeu? De explicar o motivo pelo qual eles estavam dando padrões ou aumentos diferenciados para cada uma das classes e padrões. E eu acho que isso vale a pena ser dito, porque, de fato, não houve essa transparência, vamos dizer assim, eles não sentiram necessidade de informar para os sindicatos
a motivação por trás desse tipo da oferta deles, entendeu? Eles simplesmente botaram lá as ofertas e falaram: é o que nós vamos oferecer, não daremos nenhum real a mais, é pegar ou largar. Exatamente. Ou seja, novamente, uma reunião informativa. Comunicativa, não é de debate. Exatamente. Assim, é óbvio, o governo vai dizer que houve na medida em que a gente conseguiu incluir coisas na proposta, né? Mas assim, são medidas que são, vamos dizer, são importantes, são conquistas. É interessante que a gente tenha conseguido um compromisso para a reforma do SEB, para que ele seja encaminhado até o final do ano que vem, importantíssimo. Porém, quando a gente vai falar de valores de salário, não teve discussão. Ou seja, o objetivo principal não houve da redução mesa... do fosso, não houve discussão sobre isso e tudo mais. Então, assim, nisso a gente sabe que a gente saiu perdendo, a gente sai ganhando, porque todas as carreiras saíram perdendo, né? E porque, ok, recebemos os 23% dado por ciclo de gestão, lá no topo, e ainda assim não foi igualitário, porque os Achans não receberam os 23%. Ainda que não tem nenhuma Achan na classe A, né? Exato. Assim, essa é uma outra coisa que a gente ainda tentou argumentar. Não tem assistente de chancelaria na classe A, vamos botar para cima, né? Assim, vamos... Mas aí, ainda assim, não houve argumento. Enfim, foi assim a reunião dos diplomatas. Em princípio, agora eles vão provavelmente trocar ofícios, não vão ter reunião, e agora o único evento que haverá em aceitando o acordo é a reunião que eles fazem para a gente formalizar o acordo e assinar, tirar foto e tal. Postar nas redes sociais, que eles adoram, né? Aí, bom, enfim, aí ocorreu essa mesa aí dos diplomatas no dia 8 de manhã, e nós saímos de lá, conversamos muito entre nós, administração e tal, e a administração da questão do fosso, que isso ia trazer um problema. Não, a gente repetiu 1 milhão de vezes que a ampliação do fosso ia causar, entendeu? A gente falou muito disso, nossa senhora. Mas aí, quando foi na sexta-feira, o SGAD, na quinta-noite mesmo, nos convocou para uma reunião, que foi na sexta-feira à tarde, e foi uma reunião, foi uma grata surpresa, porque a gente não sabia bem qual era o tema da reunião, e, na verdade, nessa reunião, ele institui o grupo de trabalho interno para tratar da reforma do regime jurídico do SEB. E nessa reunião, a administração já marcou data para mostrar a proposta deles. Eu ofereci já para mostrar a nossa, ainda que não esteja na minha mão ainda, a proposta escrita mesmo do projeto de lei, mas eu estou para receber, os nossos consultores estão finalizando alguns detalhes e vão finalizar, inclusive, esta semana, com uma terceira reunião que a gente vai ter, e aí a gente vai ter um texto inicial do projeto de lei, de decreto, e, enfim, esse grupo de trabalho vai se reunir periodicamente para poder tentar encontrar um meio termo entre os desejos da administração e os desejos nossos todos, porque esse projeto não só do Síndico Itamaraty, mas também da DB, que está apoiando o projeto que a nossa consultoria está fazendo. Então, eles vão ter um projeto da bancada sindical unificado, e eles têm o projeto deles, e a gente já sabe que tem muitos pontos, a gente não viu da administração ainda, mas a gente já sabe que tem muitos pontos que a administração concorda com as nossas ideias, com as nossas propostas. Então, a gente provavelmente vai ter um texto unificado muito em breve. É lógico que vai ter
a gente vai ter vários pontos que vão ser bastante debatidos, que a administração não vai querer do jeito que a gente está propondo e tal, e a gente vai tentar, nesse GT, fazer um texto que seja concordado com a administração. A administração tem que concordar com um texto, e nós também, de forma que, quando esse texto for para o MGI, e essa é a intenção do MGI, intenção não, a orientação do MGI é de que a gente só encaminhe esse texto, a administração só vai encaminhar esse texto depois que houver um acordo interno. Então, a gente ainda vai para essa fase de debater com a administração o que efetivamente vai ser acertado de proposta, porque as nossas propostas são super modernas, super revolucionárias e tal, em vários pontos, entendeu? Então, a gente sabe que a gente está indo com a maior boa vontade para fazer com que o serviço exterior tenha uma legislação moderna, adequada e unificada, que toda a legislação anterior a gente passa a não ter todo aquele calhamaço de legislação, que é uma loucura. Coisas de décadas e décadas. Século, tem coisa do século passado. Pois é. Então, assim, agora a gente vai começar esse debate, né? A gente nem recebeu a nossa proposta ainda, mas a gente já se dispôs a apresentar o mais rápido possível para que esse debate seja possível. E aí, eu acho que vale a pena as pessoas entenderem essa questão dessa proposta. O projeto, assim, porque tem muita gente assim, mas vocês vão encaminhar para o Congresso, então, sem a gente ter visto, nada vai ser encaminhado para o Congresso sem a aprovação da Assembleia Geral. Exatamente. Tá? Então, é muito importante que fique claro isso. O projeto que nós solicitamos, e a gente só teve acesso a ele porque os consultores apresentaram para a gente. Eles não enviaram, a gente não tem um documento que eu possa falar, olha, esse aqui é o projeto que a gente recebeu. A gente não recebeu esse documento ainda, mas nós já vimos o documento na medida em que ele foi apresentado, inclusive para que a gente fizesse ajustes e fizesse comentários, para que o projeto final seja apresentado, seja algo condizente com aquilo que nós esperamos. E aí eu não estou falando de nós, Gabriela e Ivana, tá? Estou falando de nós porque os consultores fizeram consultas a vocês. Vocês vão se lembrar no ano passado, quando a gente fez aquelas consultas em que todo mundo tinha direito de falar e explicar e dizer o que queria. Foi com base, a proposta que eles elaboraram foi com base, né, nos anseios e expectativas de vocês, assim, de toda a categoria, ou seja, de todos os servidores, diplomatas, oficiais, assistentes, pessoal que é do PCC-PGPE, todo mundo foi ouvido e a proposta foi elaborada com base nesses anseios, porém, com um viés legal. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu gostaria muito que não tivesse prazo para ficar no exterior, pudesse ficar a vida inteira. Entendeu? Então, assim, isso não é razoável. Estou dando um exemplo, tá? Então, isso, não, obviamente, foi colocado lá, mas não vai ser contemplado pelo projeto. Entendeu? O projeto tem a função de servir como algo a melhorar, não cada carreira individualmente, mas melhorar o serviço exterior brasileiro. Isso é muito importante. A gente está mudando a matriz de como ele é concebido hoje. O serviço exterior brasileiro é concebido como uma matriz, ele tem uma função lá, vamos dizer assim, que é muito focado, por exemplo, na carreira de diplomata e na promoção de diplomata, e a ideia do projeto é mudar esse foco e trazer, com base não só nas nossas expectativas, mas também com experiências internacionais. Foi feita uma análise histórica, foi feita uma análise internacional de como é o serviço exterior dos Estados Unidos, da Inglaterra, de outros países. E uma outra coisa importante, os nossos consultores estão afinadíssimos. A gente já tem alguém com o microfone ligado de novo. Me só um minutinho, já devolvo. Obrigada. Por favor, pessoal, desliga o microfone. Uma coisa importante a ser falada é que o projeto está sendo feito por consultores que estão finamente alinhados com o MGI, inclusive o MGI vai publicar
uma instrução normativa com as diretrizes para a reforma das carreiras do serviço público, e o nosso projeto já está atendendo as diretrizes do MGI, ou seja, não é uma coisa que o MGI vai chegar e vai olhar e vai falar assim, nossa, mas está totalmente diferente, isso aqui está errado em relação que a gente... Não, a gente se antecipou. E os consultores contratados, eles já têm conhecimento desses critérios e de todas as linhas de pensamento, especialmente do professor José Celso, que é o chefe o secretário, né? Secretário de Gestão de Pessoas, que é quem encabeça esse tipo de coisa, não é o Feijó. Quem vai encabeçar já é outra secretaria, que é a Secretaria de Gestão de Pessoas, encabeçada pelo professor Feijó, o professor José Celso, e pela Regina Selle, que é maravilhosa, a gente já conversou com ela em várias ocasiões, ela é uma pessoa muito razoável. Convidada do nosso Sindicast. Convidada do nosso Sindicast. 14 no ar. Exatamente, ela falou sobre PGD, né, a nova instrução sobre PGD. Então, assim, são pessoas que estão alinhadas conosco também. A gente tem conversado com eles ao longo do tempo, os nossos consultores muito mais alinhados ainda do que a gente, e o projeto tem sido feito com isso, com todo o conhecimento que eles acumularam junto com este governo que agora está desenvolvendo esse projeto de reforma das carreiras do serviço público. Aí, assim, sobre as diretrizes desse projeto, ainda que não é objeto dessa assembleia, a gente vai fazer uma assembleia específica sobre o projeto. Quando a ideia é que a gente primeiro vai ver o que a administração vai oferecer. A ideia, então, assim, no dia 16, a administração vai apresentar o projeto que eles estão elaborando, a gente vai ver o que a administração está trazendo, até para poder a gente, quando for apresentar a ideia é que a gente apresente para a Assembleia Geral o projeto, uma vez que ele já esteja minimamente de acordo com a administração. Por quê? O que a gente entende? Não adianta nada eu apresentar para vocês aqui o ideal, o lindo, o maravilhoso, o projeto mais perfeito do universo, e a administração falar que é contra tudo que está escrito ali. Se eu não tiver como apresentar para a administração e tentar consensuar e convencer a administração de que aquilo é o perfeito, maravilhoso, entendeu? E sair com um projeto muito bom, porque a gente sabe que o projeto ideal não vai acontecer, entendeu? O projeto ideal é assim, a gente vai lutar para que ele aconteça, mas faz parte da negociação, faz parte da vida adulta, entender que nem tudo que é querido é possível. A gente não vai conseguir tudo que a gente quer. Então, a gente tem que ter um espaço para discussão. E o nosso principal, entre aspas, inimigo não vai ser o MGI, vai ser a administração. Então, com quem a gente vai ter que ter os maiores embates vai ser a administração, porque a gente sabe que o nosso projeto está de acordo com a visão do MGI, entendeu? Ele traz uma modernidade que é a visão da SGP, da Secretaria de Gestão de Pessoas. Então, a ideia é que a gente apresente para a Assembleia Geral um projeto que esteja minimamente consensuado com a administração. E aí a gente possa votar um projeto que é viável, porque esse projeto aqui vai ser defendido não só pelos sindicatos, mas na hora de passar para o Congresso, ele vai ser defendido também pelo governo, entende? A administração também é governo. Então, eu vou ter lá o ministro de Estado bancando, ou então fazendo força para que aquele projeto seja aprovado. Porque uma das coisas que a gente tem que entender também é o seguinte, o projeto a gente sabe como ele sai daqui. Agora, como ele vai efetivamente sair do Congresso, ninguém sabe. Tem que ter muita força política. Tem que ter muita força política, porque a gente já verificou, inclusive foi um dado que a nossa consultoria trouxe, que historicamente o projeto ele nunca sai do Congresso como ele chegou do Executivo. Então, assim, mesmo a Lei 11.440, mesmo leis anteriores, mesmo a 7.501, ela chegou e houve emenda, e aí ele foi modificado no Congresso Nacional. E algumas vezes contra interesses que eram do Ministério, entendeu? Para favorecer grupos. Então, a gente tem que ter muito cuidado e realmente torcer para que, se a gente tiver o governo do nosso lado, entendeu? Porque não existe, o projeto tem que ser apresentado pelo governo, não vai ser apresentado pelo sindicato,
entendeu? Não existe o sindicato apresentar um projeto no governo para mudar um sistema do serviço exterior brasileiro. Não temos habilidade para isso, não temos, como chama? Competência para isso, entendeu? Legitimidade, até, eu acho. Para mudar E tem uma coisa, inclusive a consultoria está cuidando de termos que podem ser usados e termos que não podem ser usados no projeto, justamente com vistas a não desagradar, mais do que agradar, não desagradar o atual Congresso, que nós sabemos que é peculiar, entendeu? Então, assim, a gente está tomando os cuidados para não usar termos polêmicos, para falar de uma forma mais politicamente neutra, para que a gente tenha o mínimo de problemas na aprovação. No trâmite, na verdade, né? Não é nem na aprovação. Agora, eu acho que a gente podia voltar para o nosso... Porque isso é um outro problema, é um outro debate que foi colocado... Eu acho importante a gente dizer que existe, então, essa previsão de que o projeto será apresentado até o final do ano que vem, porém, eu acho que a gente tem que voltar aqui para o tema que hoje em dia... falar só mais uma coisa, que estava presente nessa reunião de sexta-feira o assessor direto do ministro do Estado, o conselheiro Bruno Neves, e nessa reunião ele fez questão de esclarecer e reforçar que o ministro do Estado se empenhou pessoalmente na nossa readequação salarial. Ele falou com a ministra Esther, teve despachos oficiais com ela em várias ocasiões, teve despachos com o presidente da República também, e em nenhum momento a resposta do MGI, a proposta dele inicialmente ele achou ruim e reforçou o pleito e falou de novo, falou com todas as instâncias que ele julgava necessárias e pertinentes para que o nosso pleito de readequação salarial fosse alcançado. No entanto, veio o que veio, tanto para diplomatas quanto para chans, e ele ficou estupefato, ficou bastante impressionado com o que veio, porque estava muito longe do que ele pediu. E, enfim, deixar claro que desta vez houve um empenho pessoal dele, e a gente acredita, até porque todos os assessores dele que estavam envolvidos são pessoas que eu conheço, com quem eu tenho interlocução direta, e todos eles me perguntavam informações, me pediam tabelas, me pediam relatos, não sei o quê, documentos, e eu mandei todos os documentos que eles pediram, e o Bruno fez questão na reunião de reforçar para todos os sindicatos que o ministro de Estado, na medida do possível dele, ele fez tudo o que era possível, ele falou com todos que eram possíveis. Todas as pessoas que para defender as nossas propostas dos sindicatos. E até agora ninguém sabe por que nenhum passo foi dado nesse sentido, nenhuma contraproposta assim que fosse realmente, nem que fosse para o futuro, nada, não teve. Foi o aumento de 23 para baixo, não linear, parará, sem grandes explicações, sem justificativas e sem nenhum tipo de abertura para negociação nessa parte. Tá? Vamos deixar o pessoal perguntar? Vamos, eu vou abrir as inscrições, que eu acho que ainda não tem ninguém inscrito, mas eu só queria reforçar que a votação hoje não tem nada a ver com o projeto, o que o Evaristo quer falar, está aqui inscrito, só antes, Eva, de você falar, é só para deixar claro que a nossa votação hoje é sobre a proposta de reajuste salarial apresentada pelo MGI. Essa proposta, ela engloba a readequação dos cargos, enfim, dos cargos de oficial para melhorar o fluxo, mas não tem nada além disso, tá? Não tem nada a ver com e tem a proposta também da gente já ter a proposta, o projeto enviado ao Congresso até o final do ano que vem. Mas, em termos de salário, é aquilo.
e não tem a ver com a reforma do SEB. Então, assim, a gente não pode lutar por um reenquadramento? Para lutar por um reenquadramento, teria que rejeitar essa proposta e ir atrás de tentar um projeto de lei. E aí eu acho que é um outro projeto de lei. E aí eu acho que vale a pena também falar sobre o prazo. O prazo para que o MGI encaminhe o projeto de lei que vai tratar desses aumentos, porque todos esses aumentos só podem ser dados por meio de lei, né? O prazo para que ele encaminhe para o Congresso é dia 31 de agosto. Então, eles nos pedem, eles estão fazendo o que eles estão chamando de o PL do fim do mundo. Então, que é o PL que engloba todos os ajustes de todas as carreiras, de todos os acordos que foram feitos este ano, né? Então, esse PL eles pediram para que a gente dê a resposta até o final dessa semana, né? Na verdade, eles pediram para a gente dar a resposta até quarta-feira sobre a aprovação ou não do projeto, porque para poder incorporar nesse PL, né? Que eles estão escrevendo. E aí, isso é o que é a data do dia 31. Aí você vai me dizer assim, Gabriela, mas a gente pode ter uma emenda parlamentar. Tudo isso pode. A gente pode, enfim, negar o ajuste e tentar correr atrás de um por fora, vamos dizer assim. Sim, é legítimo, é nosso direito ir atrás e ir por fora. Porém, nosso capital político, neste momento, eu não sei exatamente qual resultado teria, entendeu? A gente, certamente, indo por fora, não vai ter o apoio do governo, porque o governo vai botar todos os empenhos dele para que esse projeto seja aprovado, como está. Então, o que está lá, a chance de você vai ter vamos dizer assim, todo o aparato governamental lutando para a aprovação desse PL, que é o que vai ser encaminhado até dia 31. Outros projetos poderão ser encaminhados? Não tem, claro que podem, só que não vão ter todo esse aparato governamental em prol da aprovação. Eu queria só deixar, acho que isso é importante as pessoas saberem, porque, de fato, podemos fazer outras coisas. Podemos. Bom, é isso. Vou abrir para a discussão. Evaristo. Estou sendo ouvido? Dá para ouvir? Sim. Agora sim. Ok. Eu queria só colocar que, bom, independente de qualquer coisa, nós estamos avançando e isso não há nenhuma dúvida sobre esse assunto. Agora, se vai ser feito um PL para o aumento, no mesmo PL pode vir a tabela da redistribuição. E isso vai ser muito mais efetivo do que qualquer discussão a posteriori. Os cálculos já foram feitos, a tabela já foi feita pelo Guilherme Tranqueira. Então, na minha visão, não faz nenhum sentido fechar o acordo sem uma tabela de redistribuição dos cargos. Porque quando vier o PL, vai tudo junto. Assim, mas é porque não é PL, não é decreto. Não é, porque isso está... É decreto, a gente já verificou isso, já passou, inclusive, pela conjura aqui. É um decreto para se redistribuir, porque as nossas vagas estão numa tabela atrelada a um decreto. Então, basta um decreto. E o decreto, a tramitação dele é muito mais rápida e tem muito menos interferências do que o PL. Então, o próprio MGI falou, por decreto a gente consegue fazer muito rápido, já que o de vocês, tanto é que falou que para os diplomatas não. Portanto, e no caso a tabela deveria aparecer right away. Portanto, a tabela deveria aparecer right away, porque isso está angustiando a categoria. Uma promessa do grupo de trabalho... Você sabe muito bem que eu sou vítima dessa situação também. Nós todos. O que acontece é que a tabela, a gente já tinha pedido para o Felipe, ele tinha feito, o que está tramitando aqui dentro do Itamaraty, o que estava, era uma tabela dividindo parcialmente as vagas. Agora a gente vai fazer, e isso rapidamente é feito, porque, enfim, com a ajuda do Felipe é mais fácil, porque o conhecimento dele... fez também. A gente só vai debater com a administração
se está tudo bem a gente fazer o quantitativo de vagas do jeito que a gente está propondo. É só isso. Aprovado isso, a própria administração quer, até o final do mês de agosto, já está tanto com uma proposta equivalente para os diplomatas quanto para nós. Só que o dos diplomatas, o deles, sim, vai ter que ser por PL, e eles vão tentar fazer com que o PL deles seja incluído no PL do fim do mundo. Só que, lá na reunião com o MGI disse que não dava tempo para fazer no PL do fim do mundo. Então, assim, pode ser que, inclusive, o deles tenha que ir separadamente como um PL avulso para fazer essa parte, o que vai demandar muito mais trabalho político aí por parte da administração. Já o decreto, não. O decreto rapidamente... Eu realmente não estou preocupado com os diplomatas. Eu realmente não estou preocupado com os diplomatas, porque a situação deles está muito mais confortável que a nossa. O que eu estou dizendo é que os números existem para nós. Se vai ser um PL ou se vai ser um decreto, ele já tem que estar na mesa e tem que sair no protocolo. Mas o acordo está falando em uma promessa de um grupo de trabalho. Não. E outra coisa a gente já vai levar um grupo de trabalho que vai ter muito pouco trabalho em si para fazer. A gente vai trabalhar muito mais nessa coisa de tentar reposicionamento do que no quantitativo de vagas. Porque para o MGI, o que a gente propuser, para ele está ok. Na verdade, para ser muito sincera, a ideia do Feijó era acabar com essa questão com a piramidal, tá? Ele foi muito claro que carreira piramidal não faz o menor sentido para o oficial de chancelaria, e essas palavras nem precisou a gente falar. Eles lá no MGI já entenderam que isso é um absurdo, que não faz sentido ter carreira piramidal, entendeu? No caso de oficial e assistente. E ele ainda disse o seguinte, que para os diplomatas, ele achava, e eu acho importante dizer, porque afinal de contas o sindicato vale para todos, não é? Então eu tenho que dizer que também, o que o secretário Feijó falou com relação aos diplomatas é que ele talvez entenda a necessidade de você ter uma carreira piramidal, porém, não é liberação de vagas fixadas, ele não entende para carreira nenhuma. Tá? Ele acha um absurdo você ter fixação de número de vagas. Então, assim, que dá para fazer carreira piramidal sem ser com o número de vagas fixado. A ideia que ele tinha, então, que a gente entendeu, é que acabar com essa questão do número fechado de vagas na carreira de oficial de chancelaria. E isso demandaria um PL. Tá? A gente falou o seguinte, não, a gente tem uma necessidade muito mais premente, eu não quero esperar um PL que Deus sabe quando vai ser aprovado, entendeu? Eu quero, e pode ser que não seja para março do ano que vem. Deixa eu tentar só explicar, deixa eu tentar só colocar a minha ideia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas as duas coisas estão caminhando juntas. Mas calma, deixa eu falar. O que eu estou dizendo é que mudar essa parte da lei que transforma a gente não piramidal, pode fazer parte do acordo agora, para já ir junto com o PL. O que eu estou dizendo é que é uma linha para tirar isso. O que eu estou dizendo é que, independente de distribuir isso para o decreto, deixa eu falar, Gabriela, independente de você tirar isso do decreto, botar isso no decreto para distribuir agora, ou tirar isso da linha da lei, isso podia estar no acordo agora. Não faz nenhum sentido a gente perder essa chance, já que tem um convencimento próprio sobre o assunto. A gente está perdendo o caminho porque a gente está se convencendo pela posição nossa, mas o outro lado já está convencido. A gente precisa investir no convencimento do outro. Então, para fechar um acordo como esse, a gente tem que tirar isso já no PL, fazer uma linha que retire isso, e todo mundo que tiver o pré-requisito para ser promovido, seja promovido. Quando sair o PL, resolveu o problema de todo mundo. E acabou essa discussão. Veja, Eva, a gente não pode dizer que no acordo, o termo do acordo vai tratar do GT, que tem 90 dias para encaminhar o decreto, e qualquer outra coisa que saia de dentro dele. O que a gente não tem como colocar, porque não há abertura para isso, é dentro do texto do acordo com o MGI, isso aí que você está pedindo. A gente tem o GT, que vai trabalhar e fazer o que for possível e encaminhar o que for possível até os 90 dias. Mas não tem como colocar isso no texto do acordo, porque a abertura deles foi para sentar e organizar.
Eu sei que você disse que está tudo organizado, que tem como, tem escrito, a administração não vai concordar porque eles querem sentar e ver direitinho. Eles querem, e o MGI quer ter tempo para analisar as vagas, onde está, qual o impacto financeiro, não sei o que. Então, a gente precisa de tempo. Não tem como falar assim, vai ser publicado agora isso. Não, o GT serve para isso. Tem 90 dias para trabalhar e entregar o negócio já lá despachado. Agora, Eva, eu acho... Deixa eu só complementar o que a Ivy falou. As duas coisas paralelas. Eu entendi. Deixa eu só complementar o que a Ivy falou no seguinte. Não tem como a gente incluir nessa proposta... Não tem como a gente incluir, porque a gente pode até tentar, tá? Incluir no termo de proposta, mas o MGI já foi categórico, ele falou, é isso aqui, e o texto já foi apresentado, entendeu? Então, assim, não tem como, neste momento, incluir falar assim, não, o fim da carreira piramidal. Até porque, quando foi mencionado o fim da carreira piramidal, a administração falou, isso eu não aceito. E aí o MGI falou, então não temos acordo. Então, você entende que ali, naquele momento, o que a gente conseguiu no GT para fazer o decreto foi o que a gente conseguiu, porque a administração, se fosse para fazer um GT para modificar a lei, a administração era contra. Exato. Entendeu? Ele só aceita discutir a lei. Ele só aceita discutir a lei num outro ambiente. Que vocês estão dizendo, ele não quis discutir a lei. O que vocês estão dizendo é que a gente não vai avançar nunca. Então, o que vocês estão dizendo é que a gente não vai avançar nunca. Deixa eu terminar, Eva. Deixa eu só terminar. O MGI, então, ele falou assim, então não vamos colocar isso na proposta. Eles não propuseram isso. Eles poderiam ter colocado na proposta. Fim da carreira piramidal de oficial de chancelaria. E eles não colocaram. Agora, eu compreendo que a gente possa no GT, aproveitando que a administração estará presente, trazer esse assunto. Isso eu concordo, mas isso vai correr em paralelo, como você propõe o fim da carreira piramidal e aí a elaboração de um PL que vai cair depois, mas não vai ser nesse do fim do mundo, porque esse GT não vai ter como ter esse consenso antes do dia que eles querem, até sexta-feira eles querem o texto, entendeu? Eles vão receber os inputs de todos os sindicatos até sexta. Não sei se ficou claro, mas eu concordo com você, as coisas vão correr em paralelo. Eu não desisti disso, não, entendeu? Se eles deram essa abertura para que eles apresentem um projeto de lei, ótimo, maravilha, vamos botar. Só não sei se vai ser nesse, do arranjo salarial, entendeu? O problema é que a gente não está se colocando, a gente está se subordinando à ideia de que a gente precisa ter a concordância da administração. Veja, isso para mim é um poder de... Você não está entendendo. A mesa só eu estou entendendo das três partes. Não, eu estou entendendo, mas a gente tem que demonstrar, a gente tem que demonstrar que a categoria é maior que a administração também. A categoria também Na mesa, três partes têm que concordar. O MGI, o sindicato e a administração. Se um deles não concorda, não anda, meu bem. Porque o MGI só encaminha termos de acordo que tenha a anuência das três partes. Entendeu? Tanto que a proposta da administração não foi aceita. A gente está se colocando na posição de que a administração sempre vai ter poder de veto sobre nós. É isso que nós estamos dizendo. Nós também temos sobre eles. Então sejamos o poder de veto contra eles. Então sejamos o poder de veto contra eles. Nós temos poder de veto. Se a gente não quisesse... E qual é o nosso poder de veto? Qual é o nosso poder de veto? Sabe qual o nosso poder de veto é o seguinte, se a administração tivesse apresentado, porque não foi o caso, mas poderia ter sido, a administração, do mesmo jeito que nós apresentamos na nossa primeira reunião, das duas mesas, tá? Na nossa primeira reunião, foi a apresentação, não era só do sindicato, era a apresentação do sindicato e da administração. Se a administração tivesse uma outra proposta, ela teria sido colocada lá também. O que a administração fez? Ela falou, a proposta da administração é essa. A administração está de acordo com o que foi apresentado pelos sindicatos. É isso que a administração fez. Agora, se eles tivessem colocado lá, não aceito, ou então se eles tivessem falado assim, não, eu não quero que crie o GT. Entendeu? Eu não acho que o GT vai ter que ser criado. Eu acho que isso tem que ser tratado em lei.
O que nós temos que testar é a nossa capacidade de veto. Se nós dissermos, nós não vamos aceitar o acordo se não tiver o fim da carreira piramidal, a administração vai fazer uma opção. Mas aí a gente está vetando o MGI. Tudo bem, os diplomatas estão indo por esse caminho, provavelmente, pela ADB. Aqui dentro eles ainda eles vão são votar, pragmáticos. mas pela ADB... Porque eles estão usando o poder de veto. Sim, Eva. Mas porque eles não tiveram a oportunidade que a gente teve de fazer contraproposta. E eu acho, sinceramente, que não foi justo com eles. Eles não tiveram a terceira mesa, ainda que fosse para negar. Eles tinham que ter tido direito. Agora, a gente vai negar o quê? Se a gente apresentou nossa proposta, a administração disse, é essa proposta aqui que a gente apoia, e o MGI falou, não, eles que utilizaram o direito de veto deles. A gente não tem o que vetar, porque se a gente... Quer dizer, hoje a gente pode vetar este aumento, este reajuste, essa proposta de acordo, mas a gente tem que saber o peso que isso vai ter. Beleza, quer comprar briga? O que eu estou propondo é rejeitar o aumento sem o fim da carreira piramidal. O que eu estou rejeitando não é o fim do aumento. O acordo é único. O acordo é único. Ou aceita ele todo ou rejeita ele todo. Não, por exemplo, porque, na verdade, o que eu acho que tem que ficar claro é o seguinte, não a administração, esquece a administração do MRE. O MGI fez uma proposta para os sindicatos. O Itamaraty não tem o que falar. E vou ser sincera, o Itamaraty, no caso, a administração, foi contra. Eles falaram assim, porque a palavra do SGAD foi o seguinte, esse aumento não resolve o nosso problema. Porque o problema que a administração tem hoje é um problema do fosso entre as carreiras, especialmente de oficial para aquela de diplomata, e eles veem que isso é um problema gigantesco. E a ideia, quando a gente saiu da reunião, a administração falou assim, mas vocês vão aceitar isso? A gente falou, a gente não vai aceitar nada, a Assembleia que pode aceitar ou negar. Ela falou assim, mas isso não resolve o problema. Eu falei, sim, eu estou ciente de que isso não resolve o problema, porque o problema é muito maior do que esse 23%. A gente teria que ter tido um aumento na ordem de 60% para poder chegar, já que o MGI falou que não ia oferecer aumento nominal, então é um percentual na ordem de 60%. E eles não estavam a fim de bancar esse aumento nesse percentual, enfim, pelos motivos lá que eles também não explicaram para a gente, por que não bancaram. Eu estou dizendo que para eles é muito barato o que eu estou dizendo. Para eles é muito barato. Qual o momento, Gabi e Ive? O que estou dizendo é que é muito barato para eles compreenderem e aceitarem, a gente aceitar o acordo que eles propuseram. E não aceitar também, Eva. Oh, meu Deus, eu não estou podendo falar. Eu estou dizendo que é muito barato para eles aceitarem o nosso acordo, acrescentando o fim do sistema piramidal. É só isso. Mas aí seria uma contraproposta. Sim, mas a gente não pode simplesmente fazer um ajuste na proposta deles para poder chegar a um final. Não. Isso não é um acordo. Isso não é um acordo, isso é imposição. Isso não é uma imposição. É isso, então, pegar ou largar. É justamente do que a gente reclama. É o que a gente está reclamando, Eva. Que não houve esse momento. A gente aceitou o jogo que o outro a gente está aceitando o jogo que o outro impôs. Vamos lá, né? Vamos Mas eu, desde o começo, falo isso. Esse aqui, desde que a gente foi para a reunião, eles falaram, é pegar ou largar. Falaram para os oficiais, para os achantes e para os diplomatas. Isso é claro. O acordo, do jeito que está, isso é não tem parcial. Isso é um clássico. Não faz diferença nenhuma. Hoje, amanhã, depois da manhã. Não tem. Ou é isso ou não é. Ou é desse jeito ou não é. Não existe assim, eu vou aceitar parcialmente, eu só quero ajeitar as vagas de off-chan. Não existe essa opção. Não existe. Simplesmente não existe. Vamos dar um tempo aqui, Eva. Agora que o Helder quer falar. Quer falar, Helder? Vai querer ou não? Você levantou a mãozinha, depois abaixou? Não, está mão levantada. Está no mudo. Posso falar enquanto ele se prepara? Pode. Só um minutinho, só para falar para ele aqui. Se você quiser escrever, depois você volta.
Tá, pronto, pode falar. Esse a ser convidado eu conheço pela voz. Isso. É bom. É. Vamos lá. É analisar cenários. A gente negando essa proposta, o que que viria depois? A análise de vocês. Se a gente aceitar, a gente aceita, fecha o acordo e segue o que está escrito. Se a gente Temos- negar, qual é o futuro que vocês acham? A gente tem uma A ideia. gente tem duas possibilidades. Tem a possibilidade de nada acontecer, bom, isso assim, nada. Não vai ter aumento, passou, agora a gente vai lutar para um outro. Enfim, vamos lutar por um ciclo de PL negociação. novo, outro tipo de negociação, até porque tá todo mundo em restrição orçamentária. Então, assim, vamos lutar por fora mesmo, entendeu? Vamos lutar, por exemplo, para uma emenda. Teria que ir fazer lobby no parlamento para que fosse feita uma emenda no PL para dar aumento para a gente. Pode ser. Pode. Tá? Mas zero mas boa assim, vontade do governo. A boa vontade, exatamente, boa vontade do governo próxima tendente a zero. Esse é um cenário. Então, assim, a gente ficar sem nada e tentar lutar por meio de emenda para que algum aumento entre no PL. Ok? Cenário 2. O governo dá um aumento à revelia. A revelia. Esse já fez isso, né? Isso já foi feito. Então, eles podem simplesmente, tipo assim, não quer mais que. Eles negaram, mas eu vou dar do mesmo jeito, porque eu não posso ficar sem dar aumento, porque isso vai ter um custo. E aí, incluir lá do jeito que eles querem, aprovando a gente ou não. E aí, a gente, nesse cenário, na verdade, nos dois cenários, para o caso de na verdade, para as 3 carreiras, isso significa só que o governo não vai ter mais aquele compromisso da reforma entrar enfim, na pauta, entendeu? Não, da reforma entrar no produto da criação do GT. É óbvio que isso aí a gente pode contornar, e assim, o ministro do Estado apoiando a reforma, é óbvio que o MGI vai negociar, não vai ser, mas deixa de ser, vamos dizer assim, a boa vontade deixa de existir. Entendeu? Então, assim, vai criar um grupo de trabalho, aí vai chegar lá, eles vão botar lá no final. Então, assim, você vê, se hoje, com todo mundo lutando a favor, aparentemente, né, até onde a gente sabe, todo mundo lutando para que se tenha um aumento, a pessoa pega e a gente não consegue nem um pouquinho do que a gente pediu na nossa proposta, a boa vontade já não é muito grande. Assim que é a minha leitura, tá? Então, eu vejo esses dois cenários, basicamente. A gente ter que não receber nada, e aí ter que, eventualmente, fazer gestões legislativas, e com toda a dificuldade também que a gente vai ter, e o outro cenário, a gente ganhar, mesmo sem querer, mas aí sem ter sem ter os outros penduricalhos, as cenourinhas, entendeu? Que eles nos deram. No caso de oficial, a reformulação da carreira. Ainda que, de novo, a questão da redistribuição dos cargos é de interesse da administração também. A administração vê com bons olhos. Então, assim, eventualmente vai acontecer. Só que aí vai chegar lá no MGI, aí eles vão discutir, aí até que encaminhe para a Casa Civil, deixa de ter aquele compromisso de ser uma coisa célere. E a gente concordando nessa mesa 1, que é um ganho parcial, né? Não é o que a gente gostaria, mas é algo, é pouco, mas é alguma coisa. O que é que vocês veem de abrangência na mesa 2? Qual é a expectativa com a consultoria? Aonde a gente pode chegar para a gente ter um norte? Não, aí já é outro cenário e outra discussão. Aí já é uma coisa que o governo quer, até o final do governo Lula, reformar várias carreiras, e a nossa está entre elas. Então, todo mundo está com vontade. A administração quer reformar, nós queremos reformar, o MGI quer reformar. Então, a gente tem um caminho azeitado nesse sentido. Aqui, o que a gente vai fazer nesse caminho é acertar os termos, o que pode melhorar, o que tem que ser mudado, o que tem que ser extraído, e, enfim, é outro tipo de discussão, entendeu? E aí a coisa do impacto orçamentário é uma coisa mais ampla, porque é um projeto de lei de reestruturação da carreira, e aí é muito mais amplo o pensamento. Beleza, obrigado. E aí, só para complementar, bom, eu acho que, assim, pensando alto, tá?
Nada impede que a gente tente, ainda que aprovando o projeto, que a gente tente modificá-lo no parlamento. Não é fácil. Existe a possibilidade? Sim, estamos numa democracia ainda. Então, existe essa possibilidade. Se vamos ter força e elementos para isso, para conseguir essa mudança, é uma avaliação que a gente tem que fazer. Exatamente. Então, beleza. Helder, conseguiu? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. É uma dúvida simples. Vários passos atrás. A gente não tem a opção de mudar a proposta do MGI, certo? Se for para poder excluir linha, alguma coisa assim, a gente vai ter que dizer não e voltar vários passos atrás para poder mandando ofício. É isso que eu quero entender. Agora a escolha é só sim ou não, e se quiser mudar qualquer coisa, tem que votar não e encaminhar ofício, voltar, se quiser, né, atrás. Qualquer item que queira ser rejeitado tem que votar não, para depois. Aí o problema é que vota não, meio que acabou. A gente vai ter que criar uma oportunidade de discutir outras coisas, porque para este momento, desta mesa específica, o momento acaba com a resposta que eu der para o MGI em relação a essa proposta de acordo, entendeu? Essa janela fecha com a resposta que eu der. Se eu disser rejeitada a proposta, rejeitada está, e fecha-se a mesa específica e temporária para a Off-Chance e a Chance. Acabou. A mesma coisa para os diplomatas. Se eu responder que os diplomatas também rejeitaram, fechou para eles também e não tem mais oportunidade, pelo menos o Sim de Itamaraty, assim, em termos de negociação, não vai poder negociar mais, porque já disse que não quer. Tá, então, o risco do não é não ter mais negociação nenhuma, certo? Só para ficar claro para todo mundo. Aí só passa a negociar na reforma do SEB, que aí eles têm interesse que aconteça e tal, e também de outras formas que a gente pode tentar, mas não tem nada certo, entendeu? Eles não vão abrir uma outra mesa. Tá. Só uma última dúvida que as pessoas estão tendo, a votação é do sindicato, a gente vai ter que aceitar e recusar tudo em bloco, ou cada categoria aceita e recusa? Cada categoria vai votar. Isso é importantíssimo, Helder, ainda bem que você lembrou. Cada categoria vota o seu, apesar do link ser único. Tá? Quando você logar, você vai para o link da sua carreira. Exatamente. Então, assim, a proposta você vai aceitar ou rejeitar para a sua carreira. Tá bom? Tá, joia. Obrigado. Mais alguém tem perguntinha? Oi, eu queria falar uma coisa. Jussielmo. Espera aí que tem o Marcos. Só um minutinho, Jussielmo, porque o Marcos está aqui com a mãozinha levantada. Tá bom. Só um segundinho, eu já coloco você na sequência. Pode falar, Marcos. Oi, Ivana. Oi, Gabi. Estão me ouvindo? Oi. Estamos, sim. Então, sobre a recusa ou aceitação da proposta, e como nós, assistentes de chancelaria, vamos ficar visivelmente sem, vamos dizer assim, em desvantagem nessa negociação, o que pode ser feito em contrapartida para as negociações futuras, para que haja uma diminuição desse fosso que vai ser criado entre as carreiras? Olha, Marcos, isso realmente vai ser uma discussão para ser levada para o âmbito da reforma do regime jurídico. É lá que a gente vai buscar uma melhoria da situação do geral, de todo mundo, mas especificamente dos assistentes de chancelaria, que hoje, pelo MGI, já são uma carreira em extinção, né? Eles não permitiram, inclusive, a realização de concurso quando foi solicitado e informaram que para eles não têm mais interesse em fazer concurso no MRE para carreiras em nível médio. Essa foi, inclusive, uma outra informação que o Bruno Neves, o assessor do ministro, nos deu, que quando foi pedido o concurso para a Off-Chance e a Chance, lá atrás... ainda em 2022. Ainda em 2022 foi feito o pedido e foi negado, e aí foi feito em 2023 de novo. E eles informaram... Negaram de novo. E eles informaram que não iam fazer mais concurso para nível médio para o Itamaraty, e que considerava a carreira de assistente de chancelaria uma carreira em extinção. Então, o que a gente quer é dar a melhor condição possível para os assistentes,
que vão ficar, que trabalham, fazem um trabalho excelente e que a administração reconhece muito isso, mas realmente vai ser no âmbito da reforma do regime jurídico que a gente vai poder tentar algumas alternativas. Inclusive, uma coisa que foi muito bom nessa reunião de sexta-feira foi a gente verificar a vontade da administração em compor um consenso. Eu sei que isso é quase assim, inédito, né? Mas eu percebi que, pelo menos nessa administração, a administração tem se mostrado muito, vamos dizer assim, entenderam que o Itamaraty é mais forte com todos juntos, com todos unidos. Então, assim, essa é a visão e eles têm essa noção de que valorizar o oficial e o assistente é valorizar o serviço exterior e o ministério. Entendeu? Então, assim, a gente percebe que há um medo, entre aspas, da administração em perder oficiais e assistentes, no sentido de o MGI entender que nós somos substituíveis por outras carreiras, administrador, economista, contador, entendeu? Então, eles têm, o Itamaraty tem realmente um medo de que nós não sejamos tratados como parte do SEB. E, por isso, a ideia que Ivana e eu temos, inclusive respondendo a alguns anseios, né, da categoria, das categorias, é de que a gente consiga, o máximo possível, na discussão do SEB, trazer benefícios, entre aspas, mas eu vou dizer mais no sentido de igualar as coisas aqui dentro. Então, e trazer benefícios específicos. Por exemplo, a gente está estudando a possibilidade de se criar, por exemplo, um adicional para graduação, entendeu? Pós-graduação. Ou pós-graduação. Graduação no caso do assistente, pós-graduação no caso do oficial e, eventualmente, até uma segunda graduação no caso do oficial, né, já que é exigido. É óbvio que isso também vai ser pago no âmbito também para os diplomatas, para todas as carreiras, mas isso já traz algum conforto, vamos dizer assim, a mais para o assistente que tem nível superior, e grande parte deles, do pessoal da ativa, tem, né, esse nível superior, então já traria alguma coisa a mais. Pode não ser, de novo, a gente sabe que essa é uma ideia que a gente tem, a gente está verificando se há a possibilidade, já que a gente recebe por subsídio. Outras ideias, Marcos, já surgiram. Por exemplo, será que seria vantajoso que o Achan deixasse de receber por subsídio e pudesse voltar a receber? Então, assim, todas essas nada está descartado. A ideia do ET, da reforma do SEB, é muito legal, porque tudo isso pode ser colocado, entendeu, em discussão para ver, olha, administração, o que vocês acham? Seria interessante isso ou não? Isso valorizaria o assistente de chancelaria? Ou isso, não, isso, na verdade, vai passar a ideia de que o assistente não é carreira típica de Estado, que a gente entende que é típica de Estado, porque o trabalho que o assistente faz, nenhuma outra carreira faz, entendeu? Essa categoria de carreira típica de Estado é muito atrelada à maneira como a pessoa recebe o salário, mas aí, enfim, são várias discussões que estarão na mesa do GT de reforma do SEB. E a gente tem presente que, eventualmente, do mesmo jeito que para a carreira de oficial, a questão da pirâmide é essencial que termine, para o assistente, a questão da remuneração mais condizente com a qualificação também é uma coisa que é premente, que está presente. Beleza, obrigado, Marcos? meninas. Bom trabalho. Cielmo. Bom, eu queria só ter um esclarecimento de vocês. Depois daquela segunda rodada de negociação com a MGI, eu soube, não oficialmente, por isso que eu queria um esclarecimento de vocês, que o aumento ia ser linear de 23%. Em algum momento isso foi dito na mesa de negociação por eles? Foi apresentada essa proposta pelo MGI? Então, Juscelma, a gente falou isso no começo, talvez você não estava aqui, esses 23%,
Eles falaram o tempo todo durante a reunião com o MGI e que a gente tinha que ficar feliz, porque eles estavam dando 23% e que 23% era um aumento maravilhoso, que só o ciclo de gestão teve. E o Alexei estava lá. O Alexei estava lá. Ele pode, se você quiser, Alexei, se manifestar. Realmente eles falaram e a gente ficou. Eu saí de lá certa de que era 23% para todo mundo. De verdade, do fundo do meu coração. A outra, porque, na verdade, Juscelma, eles, na verdade, não falaram que não ia ser linear. A verdade é essa. Eles podem até não ter, tipo assim, vamos dizer assim, sabujamente não terem falado com todas as letras, será um aumento linear de 23%, mas eles certamente não falaram que o aumento não ia, nunca saiu da boca de quem estava apresentando que o aumento seria desigual. Ou entendeu? Desigual nesse patamar, exatamente. No momento que vocês estavam, eu acredito que vocês estavam reivindicando o aumento por SEB e não por carreira, o aumento era por SEB, não era isso? Não, era o aumento era por carreiras. Não. Quem é o SEB? São as carreiras. Tudo bem que as tabelas... a gente estava lá, a mesa era específica, Juscelmo, para oficians e achans, a mesa, e depois para diplomatas, não era o SEB inteiro. Então, o aumento que vocês estavam reivindicando era para as duas carreiras, achan e ofician. E entendeu-se naquele momento que os 23% eram para as duas carreiras. Sim. Então, por que agora vai ter uma votação separada? Se o sindicato brigou pelas duas carreiras, por que nós vamos ter que votar? Cada carreira tem que votar a sua. Eu não posso votar se você aceita a proposta do MGI, você é achan, eu sou ofician. Eu vou dizer se você deve aceitar? Eu não. Não, então, nesse caso... Então, vocês me desculpem, mas vocês erraram na hora de negociar, porque deviam ter negociado separadamente. Não, mas isso não é a gente que escolhe. Quem escolhe é o MGI. Foram eles que abriram a mesa assim. Exato, e botaram, inclusive, diplomata separado. Alexei, pode falar. Não, é só para, enfim, complementar o que vocês estão colocando. Esse foi, evidentemente, um jogo de cartas marcadas, certo? O MGI teve duas posturas que eu diria diferentes. No primeiro momento, 23%, ponto final. Entende-se que todas as carreiras receberiam 23%. Aí falamos que, não, peraí, vamos ver o que vai acontecer com os diplomatas e tal coisa. E, na segunda postura, eles vieram com o pão mastigado, já com a proposta diferente daquela primeira, e não mais uma proposta uníssona para as carreiras, não, certo? E o jogo de carta marcada, eles fizeram o que eles queriam fazer mesmo, certo? Isso aí, evidentemente, pelo menos para mim, ficou muito evidente de que eles propuseram dessa forma, 23%, e na segunda vez, 23% para a carreira diplomática. Aí eles fizeram uma área de... meu Deus, como é que chama isso? Entre o oficial de chancelaria e o pode aguardar um pouquinho? Aceita um café? Coloca entre o diplomata e o oficial de chancelaria, 23%, e entre o assistente e o oficial de chancelaria, então, tudo já um jogo já determinado. Daí a minha preocupação com a participação do MGI, sorridente, sempre o Feijó, pessoa extremamente simpática, mas convenientemente simpática. Mas, enfim, se nós temos a administração advogando a necessidade das carreiras de oficial de chancelaria, de diplomatas e como essenciais, eu acho que, ao longo do tempo, nós podemos tentar reverter essa situação. Mais alguém? Deixa eu só complementar uma coisa que, como eu falei antes,
Em momento nenhum, o MGI falou que seria diferente. No entanto, que seriam diferentes os aumentos, tá? Que seria 23 para um e não seria para outro. Como a Alexia acabou de reforçar, o entendimento nosso era de que era 23% para todas as carreiras que estavam naquela mesa. Ok? E aí, essa questão da diferenciação por padrão, ela não foi falada também, eles não disseram que ia ter uma diferenciação por padrão. E, além disso, só que a gente sabe que isso aconteceu em todas as carreiras. Por isso que eu falei lá no começo que a gente entendeu qual é a questão a ideia do MGI, a gente entendeu, mas isso jamais foi colocado, Juscelmo, jamais foi explícito. E a questão da abertura das mesas, quando nós pedimos a abertura da mesa para o grupo diplomacia, as 3 carreiras. A gente não pediu para abrir uma mesa para outra mesa, a gente pediu para abrir a mesa específica para tratar do grupo diplomacia. Quem resolveu diferenciar os oficiais e assistentes em uma mesa e os diplomatas em outra foi o MGI. A gente, inclusive, achou estranho, porque, afinal de contas, o Síndico Itamaraty participa das 2. Mas a gente falou, vai ver que eles não querem que a ADB participe da mesa dos oficiais. E, portanto, não tem, tipo assim, para evitar algum problema, não sei, jamais saberemos, entendeu? O que vai acontecer? Por que é que o MGI tomou essa decisão? Num primeiro momento, ficamos chocadas, não vou mentir, ficamos assim, não entendi mesmo. Num segundo momento, vimos isso como algo positivo. Vão fazer, inclusive porque nossas reivindicações eram diferentes, entendeu? Nós tínhamos mais reivindicações para os chãs do que para os diplomatas. E aí a gente falou, então tá bom, ótimo, a gente vai estar numa mesa em que a ADB não vai ter como influenciar as nossas decisões, entendeu? Em termos de negociação. Eles não vão falar, peraí, também acho que o oficial não tem que ganhar isso tudo. Porque, assim, eles podem até não ter direito à voz, mas eles certamente vão falar, que vocês sabem que em reunião onde tem sindicato, todo mundo fala, podendo falar ou não, todo mundo dá o seu pitaco, entendeu? Então, só que não foi a gente que escolheu que fosse daquela maneira. Da mesma maneira que não foi a gente que escolheu que fosse feita. Poderia ter sido 3 mesas. Eles poderiam ter feito uma só para oficial, só para assistente, só para diplomata. Como fizeram uma mesa só, para os 2 chãs. E aí, inclusive, a gente participou de uma outra mesa, que foi a mesa do PGPE, que a gente participava junto com o Sindicep, com outros, vários órgãos, com o Sindicep, 1,5 milhão de órgãos, porque todos os órgãos têm PGPE, entendeu? Então, o Síndico Itamaraty participou representando os nossos. Ainda que a gente tenha pouquíssimos PGPEs representados pelo Sindi, a gente tem que ir lá e falar quais são os interesses, defender os interesses dos nossos PGPEs, entendeu? E abrimos uma votação só para eles também. A proposta do MGI para eles foi diferente. Se a proposta fosse igual, se eles tivessem dado os 23 linear, talvez a gente poderia até pensar numa votação. Ainda assim, eu acho que é errado, entendeu? Porque o oficial poderia achar ok para todo mundo e o assistente achar que não. Então, eu não acho correto que o diplomata achar que sim. Eu não acho correto que uma carreira tenha, vamos dizer assim, especialmente quando a gente está falando de salário, que uma carreira possa pesar para outra, entendeu? A Michelle tinha levantado a mão. Eu acho que ela baixou. Mas eu acho que ela quer falar, Michelle? Por favor, só concluir. É uma questão de ponto de vista, como você falou aí, né? Porque é o seguinte, quando nós criamos os sindicatos, nós fechamos o representante da carreira de assistente justamente porque a gente queria uma associação, um órgão só para representar todas as carreiras. Sim. E com essa posição aí de... Mas estamos representando todas elas. Desculpa, mas eu creio que isso só vai dividir. Vai dividir, não une. Como foi a intenção lá no início. Não nesse caso. Para várias coisas eu concordo com você, que tem votações que tem que ser unificadas. Mas nesse caso, ainda mais que a proposta de vocês é completamente diferente. Entendeu? Então, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui prático, tá?
os diplomatas da ADB, aparentemente, estão tendendo a negar essa proposta. Vamos supor que a tendência dos assistentes seja negar a proposta. Porque eles não estão nesse grupo nosso aí. Como você mesmo falou, é só assistente oficial. A proposta foi apresentada para os assistentes oficiais. Não, tem uma proposta para o diplomata também. Mas não foi apresentada para os Vão votar também. Os diplomatas que são filiados ao Sindicato Paraty vão votar. Mas ele não foi apresentado uma proposta diferenciada para eles, ou mesmo que tenha sido igual, mas não foi uma mesa diferenciada. Foi numa outra mesa. Não, mas foi numa outra mesa. Outra mesa. Foi A numa nossa outra mesa, Juscelmo, justamente porque o MGI marcou em outra mesa, não fomos nós que determinamos. Acho que está querendo que o oficial e o assistente votassem numa junta. Olha, Juscelmo, assim, eu até posso levar em consideração, mas porque você está dizendo que a proposta foi única. Então, deveríamos votar assistentes e oficiais para a mesma, sim ou não, para a mesma proposta. Eu até entendo, só que eu vou agree to disagree. Eu não acho correto. Eu não acho... Desculpa. Isso é a minha proposta, né? Eu não sei se os outros assistentes concordam com isso. Mas a minha proposta não existe proposta, Juscelmo. Agora, a votação vai ser feita como está. Ela já está no ar, inclusive. As pessoas já podem votar. A gente, o que a gente fez foi colocar para cada carreira a proposta de cada carreira. Ou seja, para cada carreira, votar conforme sua consciência a proposta que foi feita. Ok, eu entendo que você discorda, que o MGI fez tudo num acordo só e a gente está votando separado. Mas, ao mesmo tempo, eu discordo de você que eu, como Afchan, tenho que dizer que o Machan pode topar o aumento dele. Eu acho errado e de fundo. E eu acho que boa parte das pessoas vai concordar comigo. É a sua opinião de que teríamos que votar junto. Agora, eu acho que eu, como Afchan, não devo meter no seu aumento. Você tem que votar no seu aumento, entendeu? Se você julgar que o aumento não te atende, eu vou responder dizendo... vamos dizer que os assistentes recusem o aumento. Aí eu vou responder dizendo, os oficiais de chancelaria aceitaram o acordo, mas os assistentes de chancelaria não aceitaram. Pronto. Não, tudo bem, mas eu deixo registrado aqui que eu lamento que o Sindicato Itamaraty pense dessa forma, porque não quando uma questão... o objetivo era um outro. Tá bom, por mim tá bom, o assunto está encerrado por mim. Muito obrigado pela força de vocês. Não, tem Michele e tem... Michele vai querer falar? Posso falar, meninas? Pode. Licença. Então, a minha questão está um pouco relacionada com a do Juscelmo, mas pode ser porque eu fiquei sem bateria e vocês podem ter falado sobre isso. Eu entendi que a votação vai ser diferente por carreira, né? E aí eu estou pensando na questão depois. Na possibilidade de que a gente tem, por exemplo, voto por aceitar a proposta da MGI pelos OCs, de negar pelos ACs. Como que isso vai ser entendido pelo MGI, já que estava tudo numa proposta C, OCAC, ainda que, surpreendentemente, em algum momento, o MGI separou o percentual de aumento, né, entre o C e a C, sem ter dito isso para vocês no momento que vocês podiam estar ali negociando. Quer dizer, foi uma surpresa e que em nenhum momento depois disso vocês poderiam contra-argumentar. Então, a minha dúvida é, se a gente tem como resultado das votações, posições diferentes para OC e AC, se um dizendo sim e o outro dizendo não vamos dizer assim, vai explodir com o sim do outro, ou vai... Não sei se eu estou conseguindo deixar isso claro. Sim, eu entendi o que você quis dizer. Se o fato da proposta não ter sido aceita, vamos dizer assim, em bloco, se isso poderia refletir na negativa da proposta. Nosso entendimento é que não. Como a gente está falando de carreiras diferentes, a gente teria uma aprovação do que foi proposto para a carreira de oficial
e teria uma negativa para o que foi proposto para a carreira de assistente, entendeu? O que não dá é para a gente, dentro da mesma carreira, fazer aquilo que o Eva tinha proposto, a gente aceitar, assim, o oficial aceitou parcial, é isso que não dá para fazer. Dá para fazer o oficial aceitou, não aceitou. Agora, não dá para falar, o oficial aceitou o GT, mas não aceitou o aumento, entendeu? Porque a gente está aceitando ou não o bloco. Entendeu? Não, eu que é a entendi proposta isso. que eles fizeram. Então, a gente, na hora de negociar, a gente vai falar, MGI, no PL do fim do mundo, você vai incluir o aumento, vamos supor, nesse cenário que você colocou, do oficial aceitar e dos assistentes não aceitarem. O que a gente vai colocar lá para o MGI o MGI pode colocar o aumento dos oficiais no PL e não ponha o aumento dos assistentes, e vamos supor, porque os diplomatas também vão votar. Os diplomatas também negaram. Então, olha, a categoria ficou dessa forma. Você não vai botar lá o aumento, vai botar só o aumento dos oficiais, não vai botar nem do diplomata nem do assistente. Exatamente. Então, entendeu? É aí que vem a minha preocupação. Porque será que isso não vai inviabilizar, de alguma maneira, o sim de alguém? Porque todo o tempo o MGI dizia que tinha que ter um acordo entre todas as carreiras, né? E a administração. Ou todo Não é mundo entre todas as carreiras. Não é entre as Michele, carreiras. não é entre as carreiras, é entre as partes. Bancada sindical, bancada governamental MRE, bancada governamental MGI. Não é entre as carreiras que tem que ter acordo, não. As carreiras, elas votam, debatem e propõem conforme suas necessidades e aspirações. O que foi para a proposta nossa foi para atender cada uma das carreiras, e o que veio para o acordo foi para atender o que eles propõem para cada uma das carreiras. Então, cada uma das carreiras vai votar conforme seu entendimento para o que foi proposto para si. Do mesmo jeito que você não pode aceitar uma proposta minha para a Ofchan, você não pode negar uma proposta para mim, que sou... Michele, né? Michele pode. Não, moralmente eu entendo e acho que vocês estão corretíssimas. A minha preocupação é como que isso vai ser interpretado pelo MGI se vierem respostas diferentes quando eles nos colocaram no mesmo bloco AC-OC. Não, mas não vejo isso como problema, não, Michele. Assim, a gente tem contato com o MGI, entendeu? A gente tem uma excelente relação com eles, na medida em que o tratamento é respeitoso, o tratamento é próximo, né? Assim, respeitoso no sentido de que tratamos numa mesa debatemos, exatamente, respeitam o nosso trabalho, conversam conosco, a gente tem um WhatsApp do outro, assim, para algumas questões, não tem, obviamente, do secretário, mas dos demais membros da equipe tem de vários. Então, assim, se a gente responder, e aí eles falam assim, mas aí o que a gente vai fazer, não sei o quê, talvez nem eles saibam exatamente como vão reagir a uma proposta parcialmente aceita. Mas é uma realidade, vocês não são obrigados a assinar, os assistentes não são obrigados a aceitar a proposta dos assistentes, assim como os oficiais não são obrigados a aceitar os oficiais. Então, a gente tem que responder se as carreiras. Agora, os dois aceitaram, a gente pode fazer uma resposta única. Houve o aceite por ambas as carreiras, e isso a gente pode dizer. Agora, se houver divergência, não, a gente tem que dizer que houve divergência. Alexei quer falar? Você já terminou, Michele? Só uma outra questãozinha. Em havendo divergência com a questão dos diplomatas, porque os diplomatas vão ter, então, uma resposta por parte da ADB e outra do Sindi. Assim, é porque isso tudo está um pouco nebuloso, é muito esquisito. É muito estranho. A gente não... Olha, de fato, eu não sei. Como os nossos representantes... diplomatas no CGE, eles têm um excelente relacionamento com o pessoal da ADB, e eles estão acompanhando também, até porque o debate lá é aberto. Um link aberto para quem quiser entrar e assistir e tal. Então, assim, eu imagino que as contrapartes que estão, os diplomatas que estão no Sindi Itamaraty
vão votar também meio que com um espírito de corpo, né? Assim, muito provavelmente, tá todo mundo negando, acho, mas eles podem votar conforme a cabeça deles que querem aceitar e acabou. E se a gente aí a gente vai levar para o MGI um problema que a gente já tinha colocado, que é a questão de você ter diplomatas em dois sindicatos. Se os diplomatas dentro do Síndico Itamaraty aceitarem, a gente vai ter que comunicar que os diplomatas dentro do Síndico Itamaraty aceitaram, agora, a DB, conforme eles aceitaram ou rejeitaram, e aí o MGI que lute para saber o que eles vão fazer, entendeu? Até porque uma coisa que é interessante é o seguinte, a votação da ADB é aberta para não filiados, então mesmo então, assim, a chance deles terem, vamos dizer assim, ou seja, o diplomata, mesmo que seja só afiliado ao SIND, ele pode votar na eleição, na votação da ADB, entendeu? E aí, se ele pode votar na votação da ADB, eles podem fazer a diferença ali, entendeu? Nos votos. Mas eu, assim, particularmente neste momento, eu acredito que eles vão ter uma unicidade de decisão. Particularmente, acho que a decisão dos nossos não vai ser muito diferente da decisão dos diplomatas que, enfim, da categoria inteira, tá? Da carreira inteira. Tá. Mas é isso. De qualquer forma, a gente vai comunicar exatamente o que foi votado. Alexei queria falar. Pois eu não mudo. Tá no mudo, Alexei. A gente não está te ouvindo. Certo, desculpa. Só uma questãozinha que eu gostaria de acrescentar é que o número de oficiais de chancelaria hoje é maior do que o número de assistentes. E isso pode determinar que o voto, digamos, favorável do oficial de chancelaria supere o voto do assistente que é contra, digamos, suposição, porque a gente tem assistente que... E aí, quer dizer, eu queria ser enterrado vivo, né? Eu gostaria que a maioria dos assistentes confirmassem a sua opinião, assim como a maioria dos oficiais, e entre nós, o respeito. Entre nós, o respeito. Mas eu acho que isso faria diferença. Exatamente. É justamente por isso. A gente tem que respeitar a decisão dos componentes da carreira. Não sou eu que vou me meter nos assuntos dos achãs, nesse sentido, aceitar ou rejeitar, e nem vocês, nossa, a mesma coisa, né? E de número, e também tem a outra coisa, né? Os achãs têm muito achã aposentado, né? Que pode votar também. Eu não sei em números absolutos quanto seria, mas, enfim, de qualquer forma, a votação é separada, sim. Viu? Mais alguém? Até porque, vou reiterar, quem criou esse critério da mesa foi o MGI, entendeu? Assim, não foi uma coisa que foi proposta por nós. E aí, assim, a gente está seguindo a ordem da mesa, mas em questão de votação, mas nada impediria, por exemplo, que eles tivessem apresentado uma proposta para os oficiais, uma proposta para os assistentes, uma proposta para os diplomatas, mesmo tendo uma mesa só para os dois. Eles só simplesmente condensaram a proposta. Mas eu entendo que são propostas específicas, entendeu? Específicas. Eu ia falar um negócio agora, esqueci. Fala, Augusto. Boa tarde. Eu queria saber, assim, esgotada essa votação, a gente vota para tomar nossa decisão, ainda tem a lei do SEB. Eu queria saber se existe indicativo do governo de que é possível 2025 ou 2026 a gente fazer uma nova negociação, ou se essa é a nossa última oportunidade dentro deste governo. Ok. Augusto, esse acordo, ele engloba 2025, 2026. Então, a ideia é que na regulamentação, ou na reforma do regime jurídico do SEB, a gente proponha algo realmente, uma nova tabela salarial e ajustada aos nossos
desejos e interesses, e que provavelmente, por parte do governo, vai ser proposto, e aí já estou conjecturando, que o pagamento seja a partir de 2027, porque até 2026 a gente estaria aceitando o que o governo está pagando para a gente. Então, 25, 26, certamente que não haveria mudança. Mas aí, a partir de 27, com certeza. Ou seja, não vai ter uma outra mesa em 2025 e nem em 2026. Só mesa, provavelmente só a mesa geral, que aí ela só vai tratar de benefícios, né? Benefícios e, assim, eventualmente, a recomposição de inflação e tal, mas, assim, acho difícil que trate... É mais benefício. É mais benefício, exatamente. Inclusive, as entidades... as centrais sindicais e tal já solicitaram nova reunião, porque consta da instrução normativa que as reuniões... seriam mensais? Não, não é mensal, não. Tem uma periodicidade lá e elas não aconteceram mais, e eles estão cobrando que a gente faça nova reunião da geralzona, né? Vamos ver o que acontece nessa geralzona, porque tem outras questões que são importantes e que têm que ser debatidas nessa mesa geralzona. Tá? Que tá lá, bom, gente, o link de votação está disponível no site. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo agora a sorte está lançada, vamos dizer assim. E cada um vote conforme sua consciência, seu entendimento. E eu entendo ambos os lados. Eu entendo quem rejeitar, eu entendo quem aceitar. E a gente continua nessa batalha aí. Estamos bem animadas para a reforma do regime jurídico, e acho que a gente vai conseguir excelentes avanços em termos legislativos, porque nossa legislação hoje é um manguezal. Um emaranhado de coisa maluca, e vamos conseguir unificar, e é isso, é pensar no futuro. E hoje é uma pena que a gente recebeu esse governo como um sopro de oportunidade, né, de que as coisas fossem ser diferentes, ainda que foi muito diferente, porque a gente está recebendo alguma coisa, né? Antes não tinha nada. Antes era só parasita. Antes não tinha nada. Agora a gente tem alguma coisa, mas é muito abaixo do que a gente queria e do que a gente merece, efetivamente, viu? Eu agradeço demais a participação de todo mundo. A reunião foi gravada, então ela vai ser disponibilizada, e a gente... A votação está aberta até amanhã. 1h59. 1h59 amanhã. Então, votem, não deixem de votar. Qualquer problema com o acesso, só mandar o e-mail, e a gente... Eu só vou dizer que a ata dessa reunião que a gente teve com a SGAD na sexta-feira, ela está disponível. A ata se não está, estará daqui a alguns instantes no site do Sind, tá? Porque aí lá tem, assim, basicamente tudo, a gente já falou tudo, mas está lá para ficar registrado. Quem chegou depois, não ouviu, então, é só entrar lá e ler a ata, que tem bastante informação, e qualquer dúvida, vocês têm os nossos canais, o Sind Responde e tudo mais, e vocês estão sempre em contato com a gente, vão sabendo a cada passo que a gente der também, tá bom? Grande abraço a todo mundo. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa semana.